Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. A Ele ministramos o nosso louvor, a nossa gratidão. Temos a certeza de que Deus será com todos aqueles que o buscam, que o adoram. Então, mais uma vez, devotamos ao Senhor a nossa gratidão. Com certeza, muitas das vezes nós nos infiltramos nos nossos sonhos de tal forma que damos mais valor aos nossos sentimentos de achismo, damos mais ênfase às emoções que nos levam à incredulidade, nos levam às dúvidas, do que verdadeiramente a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Quantas das vezes, por causa das emoções, por causa daquilo que a circunstância nos limita, alguém deixa de acreditar, alguém deixa de servir a Deus com fidelidade por causa da sua condição. Quantas das vezes você deve ter deixado de acreditar piamente nas suas promessas por causa da sua mente, porque os seus pensamentos te limitou a acreditar no que Deus tinha para a tua vida? Quantas das vezes você já esqueceu as promessas? Quantas das vezes você disse que Deus faria, que Deus é Deus, mas num piscar de olhos você permitiu que situações adversas roubassem de você essa fé? Deus não se esquece de nós. Não há nada que possa impedir a vontade de Deus na nossa vida, a não ser nós mesmos. Porque nós sabemos que Romanos 8, verso 34 e diante, Paulo está escrevendo aos romanos e relatando algo muito lindo, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem muito menos a morte pode nos afastar do Senhor. Nada. Anjos não podem intervir na vontade de Deus, muito menos homens, a política, fronteiras, divisas, a economia, nada pode nos afastar do amor de Deus. O que quer dizer que o amor de Deus é a vontade suprema, soberana do Senhor de nos abençoar. Essa vontade de nos abençoar, ela é maior do que tudo à sua volta que queira impedir a sua crença. Louvado seja Deus. E nós não poderíamos deixar também de ministrar a sua vida. Esse é o nosso compromisso. Com certeza Deus vai falar ao nosso coração, ao meu coração. Porque assim, como sempre digo, quando ministro, não ministro para as pessoas, eu ministro para todas as pessoas, incluindo a mim. Porque é o Espírito Santo que ministra. A partir do momento que eu ministro às pessoas isoladamente, a mensagem já não provém de Deus, ela provém de mim. Tão de mim que eu ministro a alguém, como se dissesse que eu já sei o que estou ministrando e essa mensagem não é para mim. Então, podemos dizer sim àqueles que esperam que, através da nossa vida, Deus compartilhe as boas novas. Por isso nós temos crido que não há datas específicas, não há numerologia que possa decifrar o tempo da minha bênção. Todos os dias, a todo tempo, é hora de eu acreditar, é hora de eu tomar posse. E aprove ao Senhor decidir essa hora, esse momento, esse local. Evidentemente que a Ele todo o poder, a Ele domínio sobre o tempo, mas a mim, crer no Senhor a todo tempo. Crer, não limitar a Deus
ao meu tempo. Não limitar a Deus as minhas vontades. Não limitar a Deus as coisas pequenas que permeiam a minha mente. Mas certo de que o Senhor atende a voz daquele que suplica. O Senhor atende o esforço daquele que trabalha. O Senhor rega a terra daquele que semeia. Então a bênção vem. E eu não agradeço pela bênção no momento que estou fazendo a colheita. Eu agradeço a bênção a partir do momento que creio na colheita. Há pessoas que só conseguem agradecer a Deus quando eles apalpam a bênção. Só conseguem agradecer a Deus quando eles estão diante da colheita. Agradecer a Deus tem que ser quando você está diante de um cenário. Aquele cenário em que a terra parece sem um broto. A terra parece limpa. Mas você está vendo, por debaixo desta terra, você está vendo pela fé que a semente já está brotando e que vai romper a terra e os seus frutos serão fartos. Crer no Senhor é isso. Quando não é assim que nós vivemos com o Senhor, a gente sofre. Porque ficamos na pergunta: que dia será? Quando será? Como será? E será que será? Nós temos dito sempre: esforça, faz o seu melhor, esforça, seja fiel em tudo, não importa a situação que você está vivendo, porque assim você pode viver a fé da colheita. Assim você pode viver a certeza do êxito daquilo que você tem feito, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai abençoar aquilo que a Bíblia descreve a teu respeito. Sabe, meus amados irmãos, as pessoas estão querendo usar a Deus. A oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus é para usá-lo. Ao invés de dizer: Senhor, eu lhe dou a oportunidade, agora que lhe conheço, de o Senhor me usar. Os cultos são impulsionados pelo desejo do ter, de quem ministra e da plateia que vai para receber. Os cultos não levam as pessoas a uma adoração. Os cultos não levam as pessoas, muitas das vezes, à seriedade. Há um medo de quem prega e que aparentemente tem o dom de ter as chaves do templo de pedra, de pregar a verdade. Há muitos com esse medo de pregar a verdade. Por quê? Porque o medo que os possíveis clientes não voltem mais e a arrecadação caia. Então as mensagens são maquiadas, elas são ministradas com ressalvas, com reservas humanas. Então as pessoas sempre são levadas a pedir a Deus: e peça até que venha aquilo que tu tem pedido. Se isso não fosse a possibilidade de impedir a entrega de cada um de nós, de cada um que ouve o Evangelho, maravilha, é esse mesmo. É assim mesmo. Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer que tomemos posse daquilo que Ele nos prometeu. Mas é impossível, irmão e irmã que me ouve, você viver uma plenitude com Deus se você não fizer a sua entrega. As pessoas não estão sendo sinceras. Por imaturidade minha, algum tempo atrás, não muito longe, por várias vezes eu pensei em desistir de pregar.
de tanta contrariedade com relação às pessoas, não a Deus. Porque se Deus me desse alguma coisa, não, eu estaria glorificando o seu nome. Porque eu já vivi momentos gloriosos com Deus, mesmo quando eu não era crente. Presidente de multinacional, faturando absurdos, vivendo um padrão de vida altíssimo. Eu não era crente, embora estava na igreja, ministrava o evangelho quando me convidavam. Então, nesse momento, Deus me permitia colher. Então, eu sei o que é a bondade de Deus, imerecida. Já vivi momentos difíceis com o Senhor, mesmo sendo fiel, ser humilhado, chorar sem que ninguém ouvisse, profeta solitário. Mas mesmo assim eu sabia e percebia que a presença de Deus era comigo. Então eu sei amar ao Senhor, aprendi com a própria vida. Nos momentos de muita glória e nos momentos de muitas lágrimas e muitas angústias. Mas desistir do Senhor jamais. Mas desistir de pregar passou pela minha cabeça várias vezes. Desistir de compartilhar com as pessoas a minha vida com Deus. Mas algo mais forte do que eu não me permitiu fazer isso. Não me deu essa oportunidade. E graças ao Senhor por isso. Momentos em que eu disse, não vale a pena jejuar, ir para o monte, passar horas orando de madrugada, para ter um esboço que eu vou pregar 1 hora, se 99,9% dos que vão me ouvir não vale a comida que come, não vale o chão que pisa. Desta forma. O tempo passou, a maturidade me batizou, a maturidade me revestiu, e eu passei a ministrar com mais paz, independente se houvesse 1, 2 ou 3 pessoas me ouvindo, dando amém ou glória a Deus, não com as suas palavras, mas com as suas ações. Então, meus amados irmãos, tenho paciência com Deus, não tenho paciência com o diabo. Tenho compaixão para o neófito na fé, mas não tenho tolerância com os insubordinados, com os rebeldes, com os miseráveis, que insistem em culpar a Deus e ao país. E quando não é a Deus e ao país, é culpar quem está à sua volta pelos seus fracassos. Você quer ser abençoado? Seja fiel. De uma vez por todas, seja fiel. É impossível que você seja fiel e Deus não vai lhe honrar. É impossível. E eu vou lhe contar essa história dessa mensagem que quero compartilhar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tão maravilhoso que por mais que eu tente explicar quem Ele é, menos eu consigo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo que eu não conhecia e mais creio que eu preciso conhecer mais. E há momentos e há situações dessa devoção minha com o Senhor que é cheio de falhas, que eu não consigo magnificar o nome dele, eu não consigo desenhá-lo para você, eu não consigo dizer a você a beleza da sua formosura. Você quer uma vida abençoada? Creia sem duvidar. E crer em Deus sem duvidar é viver o melhor entre você e Deus, independente da circunstância que você está vivendo. Entregue-se a Deus. Quando você estiver diante de um belo prato de comida,
Agradece a Deus, pensando como você vai compartilhar a mesma oportunidade que você está tendo de comer um belo prato de comida com alguém que não tem. Quando você estiver diante de uma loja adquirindo uma roupa, um calçado que você tanto desejou, glorifique ao Senhor, imaginando como você poderá compartilhar algo que você tanto desejou e está podendo comprar com aquilo que jamais poderá comprar, ou nem ao mesmo passou na sua imaginação desejar ter o que você tem desejado. Glorificar a Deus é você imaginar tudo que você tem desejado na sua vida. Quem sabe você está pensando em trocar o carro, quem sabe você está pensando em fazer uma viagem, quem sabe você tem pensado em adquirir alguns bens. Não é verdade? Glorificar a Deus é pensar em tudo isso. Como poderei compartilhar com alguém, com a obra do Senhor, esses sonhos que tenho almejado? Seja fiel ao Senhor. Começa no coração, a sua mente. Seja puro. Seja alguém voluntário, disponível, para que Deus use não apenas a sua mente para lhe dar a notícia que você será abençoado, mas usar a sua mente de que através de você alguém será abençoado. O que você fez para Jesus essa semana? Conta para ti mesmo. Conta para ti mesmo. Quanto tempo você orou pelo próximo? Conta para ti mesmo. Quantas vezes você jejuou nessa semana para alguém? De fato, conta para ti mesmo. Ou as suas orações, o seu jejum se limitou à sua mãe, ao seu pai, sua esposa, os seus filhos? Conta para ti mesmo. Quanto você disponibilizou da sua renda financeira essa semana para o Senhor? Quanto? Conta para ti mesmo. Porque tem pessoas que estão sempre adiando o que vão dar para Deus, mas nunca adiaram o que daria ao seu próprio estômago. Nunca adiaram a compra do seu shampoo para lavar o teu cabelo. Nunca adiaram os sonhos de poder ter uma roupa melhor sobre o seu corpo, ainda que seja a mesma roupa, mas lavada com sabão comprado no supermercado. O que você fez para o Senhor esta semana? Responda para ti mesmo. Alguém me perguntou essa semana, de todas essas pessoas que te ouvem, pastor Pablo, quantas dessas pessoas ajudam o teu ministério? Eu disse, menos de 1/3. Mas e tanto de seguidor? Pois é. Ele segue o Pablo, porque se seguisse o Deus do Pablo, todos no mínimo seriam fiéis. Eu vou repetir. Se todos que me assistem a esta hora seguissem de fato o Senhor na minha vida, se importaria com a obra que nós fazemos, não apenas com as palavras, mas compartilharia dos seus próprios sonhos com os sonhos que Deus traz através da minha vida. Então eu disse para essa pessoa e digo para você, menos de 1/3 daqueles que nos assistem honram essa obra. Eu te pergunto, qual a sua participação nessa viagem missionária, que pode garantir uma alegria no seu coração que esta semana será uma semana tremenda, porque você mesmo diante das dificuldades aparentes, você participa. Aleluias. Às vezes as pessoas reclamam do nada. Às vezes as pessoas dão lugar ao mal do nada, porque Deus tem sido tão bom, a palavra é tão real. Pessoas todo dia lastimam as suas perdas. Meus amados irmãos, as perdas que te fazem lamentar é a ausência dos ganhos que não te fez glorificar. Vou repetir.
as perdas que estão te fazendo lamentar, na verdade, é a presença de um vazio, é a ausência da valorização daquilo que você já alcançou e que não percebeu. Há muitas pessoas que já morreram, que se pudesse ressuscitar, dariam tudo para estar no seu lugar. Mesmo você que aparentemente tem uma vida financeira muito simples. Há muitos que morreram abastados financeiramente, os seus velórios foram cinematográficos, que trocariam tudo para voltar e ser você. Por quê, pastor? O que tem eu? Eu não sei o que tem você, mas uma coisa eu sei. O que você tem de mais valor é o que te faz estar agora me assistindo. O dom da vida. Para quem tem o dom da vida ainda, há tempo de recomeçar. Mas para quem, por mais que tenham tido a oportunidade de se enriquecer, mas sem o dom da vida, não há mais tempo de recomeçar. Pense nisso. Pense nisso. Jesus, mesmo diante da lama que fizeram com a sua palavra, Ele ainda tem poder para curar as pessoas da cegueira. Deixa essa mensagem curar a tua cegueira. Me permita ser o enfermeiro, auxiliar do médico Jesus Cristo, o médico dos médicos, a curar a tua cegueira. Deixa. Agradeça a Deus. Uma pessoa especial dentre todas. Eu poderia citar tantos nomes, eu não tenho muito citado, porque eu sei que às vezes alguém não entende, mas eu estava vendo a atitude da Daiane, a irmã da Lília, lá nos Estados Unidos. Essa moça humilde, trabalhadeira, uma guerreira. E essa moça nos conheceu no Natal das crianças de Teófilo Daiane. Aparentemente meia perdida, meia frustrada com o Evangelho, com as pessoas. E nós aprendemos a amar a vida dela. Talvez por tanto que amamos a Lília e o tanto que nós somos gratos à vida da Lília, que é uma guerreira, uma mulher diferente. Não é em beleza física, estou dizendo nada disso, é a questão da fé. Essa moça, ela foi para a América tentar a sorte. Deixou um bom emprego, recém-promovida, deixou a filha para trás, a mãe, onde moravam as 3 apenas, e rachou fora para a América. E ela disse: eu quero começar a ser fiel. E ela perguntou a Lília como que era isso. Porque a Lília é fora do normal. A Lília, a sua fidelidade é fora dos padrões. É anormal. Louvado seja Deus. E ela ouvindo eu ministrar. E a Lília sempre faz questão de ensinar as pessoas isso. A Lília diz que aprendeu com o que eu prego e com a atitude da Lissa. E essa moça vai para os Estados Unidos, e ela, incomodada porque está lá e estava desempregada, disse: pastor, eu quero semear na obra. Eu estou sentindo porque ainda não fiz, mas eu vou fazer. E não é valor de dinheiro. Não é que a pessoa vai doar XY ou um X. Não, é o amor, é a sinceridade, a gratidão a Deus. E ela já por 2 vezes em menos de 15 dias, menos de 10 dias, fez 2 vezes. Lá nos Estados Unidos. Longe da mãe, longe da filha, não tem casa própria, longe de conforto, longe do afago de quem ela gostaria que estivesse perto. Não casou com um príncipe. Está lá. E eu tenho certeza que o gesto dela é um gesto de sacrifício, porque o Espírito Santo testifica.
Então será que esta pessoa não será abençoada? Será que essa Daiane não será abençoada? Aí eu te pergunto, o que é que você fez para Jesus e a sua obra essa semana? Irmãos, eu não fico aqui provocando você a dar dinheiro para esse ministério, não. Eu não fico aqui te rogando para que você mude a cor da minha camisa, me dê condições para ficar no melhor hotel. Fora disso. Esqueça esse ministério. O que é que você fez essa semana para o ministério que você congrega? De fato, você já acostumou a pegar aquilo que você acha que é certo e colocar no saco, num pacotinho, envelopinho e dar lá na sua igreja? Você já acostumou, e isso é tudo que você tem. E isso te faz crer que Deus vai te abençoar, que Deus vai te ouvir, que Deus vai te dar uma sorte melhor do que aquela que você tem tido. Eu tenho dito, já disse várias vezes, cuidado para você não ficar computando. Cuidado para você não ficar computando o que você tem conquistado, sem computar o que você tem perdido. Deus tem bênçãos em abundância para nós. Eu não sei que tem bênçãos em abundância quando muitos zeros estão na minha conta bancária, à frente dos números. É quando eu estou conseguindo abençoar vidas com aquilo que Deus tem acrescentado na minha vida. Esse é o meu ganho. Então creia nisso, se esforce. E se através desta obra Deus tem sido real na sua vida, você tem ouvido o evangelho que faz sentido, então toma posse. E diga, pastor, vou somar também como essa Daiane que o senhor está dizendo aí. A Daiane, da ofertinha pequenininha, mas do coração grande. É assim, meus amados irmãos. Eu já ensinei todo mundo, desde a minha filha, nunca assista um culto, nunca vá na presença do Senhor de mãos vazias. O que quer dizer que se você fosse num culto 3 vezes ao dia, tinha que levar oferta. É, pastor, 3 vezes ao dia. Ah, mas eu dei tudo de manhã. Se você deu tudo de manhã, Deus sabe, Deus é fiel. Deus sabe. Mas às vezes o tudo que deu de manhã é o resto daquilo que sobrou de ontem. É como se todas as vezes que eu chegasse na presença do Senhor, a necessidade de dar-lhe um presente. A oferta e o dízimo nunca pode ser uma obrigação cerimonial, obrigação da lei. Tinha que ser sempre um ato de presente, ou presentear a Deus. Vou ver Deus. Jesus quer me ver de novo. Uma coisa é você querer ver Jesus, outra coisa é Jesus querer te ver de novo. É você, Jesus quer me ver, eu quero presentear Jesus. Aleluia. Maravilha. Você já deve ter esse costume aprendido. Todas as vezes que eu sempre digo, lá em casa, dizia para a Alice, toda vez que visitar alguém, leve sempre uma coisinha. Como assim? Eu vou visitar fulano de tal, passa na padaria, compra o bolo. Vou visitar fulano de tal, passa em algum lugar, compra alguma coisa, leva uma flor, leva uma coisa. Nunca chegue de mãos vazias. Nunca chegue de mãos vazias. Ainda que seja parado num sinal, puxa, esqueci de comprar. Vê aqueles rapazinhos, aquela senhora vendendo pano de prato, saquinho de pipoca, saquinho de pele. Compra. Fulano, pode não representar nada para a pessoa, porque às vezes a pessoa está acostumada a valorizar o presente pelo rótulo. Nossa, que lindo, você lembrou de mim. Mas se eu te der um saquinho de pipoca? Eu comprei na rua, custou R$2. O valor do presente é o gesto do coração. Não é para que você fixe agradecimento naquilo que você vai pegar que eu te dei. É fixar a sua gratidão no sentimento que eu tive de não esquecer de você. É assim com Jesus.
Todas as vezes que você se dispor, eu quero honrar porque Jesus quer me ver, dê para Ele o de melhor. E você verá que a sua vida será vivida com mais autoridade, você vai viver com mais satisfação de ser cristão. Você vai ver que você não vai engolir qualquer coisa, o Senhor vai te alertar, você vai viver mais aguçado, você vai viver mais alerta, você vai viver mais antenado, mais ligado, mais protegido, mais guardado, porque Deus terá prazer de te honrar, de te abençoar, porque você é sincero com o seu coração. Então eu quero ministrar para você, já ministrei, eu quero ministrar para você do texto que me faz ministrar a você o que eu disse no tema, né? Quando imaginamos que a nossa história não faz parte dos planos de Deus. Quando você pergunta ao Senhor: que fim terá a minha história? Quando você se pergunta: por que Deus tem dificultado tanto eu receber aquilo que eu tenho pedido, se é tão pequeno que eu peço? O que você pede a Deus, para Deus, não tem tamanho. Pequeno ou grande é você que mede, porque para Deus tudo é possível. Se tudo é possível, não há pedido pequeno e nem pedido grande, porque Ele é soberano. Ele pode te dar tudo. O mundo é dele. Ele pode te fazer reinar numa cidade, num estado, num país. Ele pode te fazer notório. Sabia disso? Mas quantas pessoas dizem: por que Deus tem dificultado? Por que tem sido tão difícil? Não é Deus que tem dificuldades, é as atitudes de cada um. Porque mesmo que você não seja fiel, Deus já está te abençoando o dom da vida. E se alguém ainda está doente, enfermo essa tarde, está pedindo para ser curado, nem a enfermidade pôde exterminar com essa pessoa ainda hoje. Até enfermidade na vida da pessoa, se ela ainda pode pedir para ser curada, ela deve agradecer, porque a enfermidade não foi tão forte a impedi-la de, ainda que fosse no pensamento, dizer: Deus me cura, me livre, eu não quero morrer por essa enfermidade. Se a pessoa ainda está viva, se esse é o seu caso, há motivo de agradecer muito a Deus. Então Deus sabe que quem dificulta a bênção na sua plenitude somos cada um de nós. De viver esse evangelho rotulado, esse evangelho, esse cristianismo hipócrita, esse cristianismo só do toma lá. Abraão, no capítulo 22, meus amados irmãos, é chamado a fazer um sacrifício a Deus. Abraão, capítulo 22. Ele leva o seu filho, acredita-se que vai ter que sacrificá-lo, e que de alguma forma, após morto, ele terá ele de volta. Abraão, ao mesmo tempo que está disposto a obedecer a Deus, a sacrificar o seu filho, está disposto a crer que mesmo após a morte, ele terá seu Isaque de volta. Não é fácil quando alguém perde um ente querido e tem que doar um órgão. Talvez você nunca passou por isso. Uma mãe que perde seu filho assassinado, a esposa perdeu o seu marido assassinado e vice-versa, um filho que perdeu o seu pai de uma forma cruel.
E aí há um pedido feito no momento do óbito de doação de órgãos. Não deve ser fácil para alguém, por mais que aquela pessoa já tenha falecido, permitir tirar órgãos daquela pessoa e doar para outra. Se a pessoa, já viu pessoas diante de um caixão? A maioria fica passando a mão no defunto, já viu? Já aconteceu isso, já fez isso algum dia? O vô, seu avô, sua avó, o pai ou a mãe está no caixão, e a pessoa fica passando a mão no rosto, beijando na cabeça, como se a pessoa estivesse sentindo aquilo, como se a pessoa pudesse retribuir aquele carinho. Já aconteceu isso? E aí, meus amados irmãos, às vezes a pessoa está fazendo aquilo, mas não fez aquilo em tempo de vida. Mas enfim, não deve ser fácil. Tem que doar, tem que permitir que desfazem, que venham desfazer daquela vida, daquele corpo que você acostumou viver com ele, para dar a outra pessoa. Por mais que sejamos generosos, o egoísmo dentro de nós quer que nada seja tirado. Não toque nele. Não faça isso. Por isso que no Brasil, né, na identidade, as pessoas escrevem doador ou não. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que nós temos 30% de brasileiros que nas suas identidades estão escrito doador de órgãos. Coisa simples, mas te leva a meditar comigo na palavra. Abraão estava certo que de alguma forma ele teria seu Isaac de volta. Ele vai sacrificar o seu filho. E a Bíblia diz que na hora de matar o seu filho, Deus provê o holocausto. Deus provê o animal. Aleluia. E por causa disso, no verso 13, quando ele vê aquele animal, aquele carneiro, e é ele que será sacrificado, imagina a alegria de Abraão no seu coração. O que Deus havia me pedido, na verdade, ele não vai levar, nem por um momento. O sacrifício de Deus, a dor que eu iria passar, graças ao Senhor, ficou só no meu pensamento, porque ela não alcançou meu sentimento. Uma coisa é a dor, é o presságio de um sofrimento alcançar a minha mente e ela não alojar no coração, porque no coração, quando entra no coração, vira uma angústia. Você pensa no mal que vai haver, se de repente você amarra e repreende, ele não chega no coração. Então aquele presságio vai embora. Mas tem gente que começa a maquinar o mal, a pensar o mal sobre si mesmo, a derrota, o sofrimento, e ele vai trazendo, ele vai alimentando o coração. Tudo que chega no coração é alimentado pela mente. Ele vai. E aí a melancolia toma conta. Abraão não permite que isso chegue ao seu coração. E graças a Deus, pela sua fidelidade, a Bíblia diz que um anjo brada, no verso de número 11. Enfim, Abraão, satisfeito, feliz, grato, desamarra o seu Isaac. A Bíblia diz que ele deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jiré. O Senhor proverá. Aleluia. O nome daquele lugar se tornou o Senhor proverá. Então a Bíblia disse, meus irmãos, Isaac era tenro, um rapazinho. A Bíblia disse que ele volta. No verso 19, então retornou Abraão e seus servos. Olha onde o Espírito Santo vai chegar. Tomou os seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Isaac desaparece.
Dali adiante não se fala mais Isaac. Capítulo 23, capítulo 24, louvado seja o Senhor. E sabe onde Isaac vai aparecer de volta? No verso de número 62 do capítulo 24. Entre o capítulo 22, do versículo de número 19 ao capítulo 24, verso 62, passa-se anos. Passa-se anos. Não se sabe onde Isaac está. Isaac está cuidando das terras. Seu pai já está muito velho. E da onde estava, da onde foi para Abraão, para Betseba, para o lugar aonde Isaac seria encontrado, que diz o texto bíblico, lá em Ber-lahai, que quer dizer aquele que vive e me vê. A distância no mapa é muito grande, são quilômetros de distância. O pai velho, no sentimento de que o que será do meu filho? Quem sabe a saudade do filho, mas o filho cresceu, está cuidando da sua vida, está cuidando do seu presente, do seu futuro, mas o pai continua lá, preocupado com ele, o mesmo amor. E ele chama um servo e diz: olha, bota a mão na minha coxa e faz um juramento que você vai procurar uma esposa para o meu filho. Uma esposa que seja parte da minha parentela, da linhagem da minha parentela, que sirva ao Deus vivo. E lá vai esse homem procurar essa mulher. E depois, não é só isso, ele tem que achar Isaac, ele tem que encontrar Isaac. Então, meus amados irmãos, Isaac não tinha esposa, quem sabe não tinha alguma esperança naquele momento, não esperava naquele momento, ele não pediu, ele não fez essa reivindicação, ainda que como homem precisasse de uma esposa, que precisasse de uma companheira. Ele está sumido, mas aonde ele foi encontrado? Aonde ele foi encontrado? A tradução do hebraico de Ber-lahai quer dizer aquele que vive e me vê. Por mais que todas as pessoas que você esperou nelas que te abençoasse sumiram, por mais que as pessoas que você esperou que reconhecesse os seus talentos, os seus dons, que desse para você uma oportunidade e não deram, por mais que pareça que você está sumido do rol dos abençoados, Deus nunca esqueceu e nunca tirou os olhos de ti. Por mais que Abraão ficou tempos e anos sem ver o seu filho, Deus jamais tirou os olhos de Isaac. Ele sabia onde ele estava. E quando o servo encontra, e Abraão vai saber onde está o seu filho, uma grande surpresa. Aonde Abraão encontrei o seu filho? É o lugar em que o nome é aonde o Senhor vê. Você não está esquecido. Você nunca esteve esquecido. Você não está abandonado, não. As pessoas podem não estar te vendo. Quem deveria notar em você alguma coisa pode não estar notando. Quem você gostaria que relevasse os seus sentimentos e não está, presta atenção. Deus está sempre de olho em você
aonde quer que você esteja. E Deus vai te abençoar se os princípios daquilo que nós estamos ministrando, a fidelidade for parte da sua vida. Maravilha, aleluias. Quem sabe você está esperando uma nova posição no seu trabalho. Quem sabe você está esperando coisas melhores na sua vida. E assim como eu, você depende de terceiros. Você depende que pessoas pensem como você ou notem em você algum valor. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, no seu trabalho, o mercado em si. Você tem projetos lindos, mas parece que ninguém reconhece. Parece que o seu projeto que você oferece é mais um. Parece que as suas ideias é mais uma, como qualquer outra. E a essência da mensagem é que Deus está de olho em você e já deu ordem aos seus anjos para levar a tua recompensa aonde tu estás. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus, Deus é tremendo. Os anos se passou. Se Isaac não procurou ou não teve sorte de achar alguém para ele, Deus incomodou o seu pai antes de morrer para procurar uma esposa para o seu filho. Deus é tão bom que quando nós esquecemos de cuidar de nós mesmos, Deus nos surpreende e incumbe os seus anjos de trazer a nós a nossa bênção. Não será diferente contigo. Os anjos trabalham em nosso favor. Lembra do Salmo 91:11? Ele dará ordem aos seus anjos em nosso favor. Por isso que vale a pena ser fiel. Por isso que vale a pena você se derramar diante do Senhor com tudo que você tem. Se você tem alguém, você tem uma mulher que você ama, um homem que você ama, o filho que você ama, o pai que você ama, e professa a mesma fé, comum, vamos junto doar-se ao Senhor. Melhor mulher para a sua vida, você que procura uma esposa, é aquela que tem o mesmo pensamento que você, para que não haja divisão dentro de uma casa. Os dois estão empenhados em se doar a Deus e vice-versa. Os anos se passaram. Quem sabe Isaac pensou: papai esqueceu de mim, papai está velho demais para saber que eu tenho o desejo de ter uma esposa, de constituir uma família, de ser pai. Quem sabe? Quem sabe Abraão também pensou: meu filho esqueceu de mim, cresceu, estou velho. Quem sabe meu filho tem estado tão ocupado com as suas coisas, mas a sua idade não impediu que ele ainda fizesse algo tremendo. A Rebeca, a mulher que Isaac tanto ama, que lhe dará 2 filhos. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus, quero orar por sua vida. Não reclame, não fique lastimando, não fique preocupado a tal ponto que roube-lhe a essência do Evangelho, que é o amor a Deus, acima de todas as coisas. Ele já te viu. Deus não permitiu que eu esquecesse de ministrar a palavra conforme a sua vontade. Não cobre das pessoas aquilo que só Deus pode dar para você. Você estava esquecido. E quem sabe há de estar esquecido pelos homens. Mas nunca mais esqueça. A partir de hoje, o lugar aonde você está será o mesmo onde estava Isaac e recebeu a sua bênção. Daquele que vive e me vê. Se ninguém mais acredita em você,
Coloque no seu coração: Deus me vê e acredita em mim. A bênção foi levada lá. A Bíblia diz que ele estava no campo. Maravilha. Estava cuidando, trabalhando. Não pare de ser útil. Não deixe de ser produtivo, que aparentemente parece que Deus e o mundo esqueceu de você. Deixa Deus te encontrar produzindo esta semana. Produza como cidadão para o seu país, para o seu trabalho, para a sua família. Produza na igreja, produza no ministério. Não cruze os braços, não chore, não lastime. Porque o seu milagre vem daquele que te vê. A sua recompensa, a virada da sua vida, virá pelo Senhor. Já aconteceu algumas vezes na sua vida? Eu repito, vai acontecer de novo. Aleluia, aleluia, vai acontecer de novo. Aleluias. As circunstâncias da vida te levou para bem longe dos olhos daqueles que você pensou que pudesse te abençoar. As circunstâncias da vida te afastou de quem você tanto amou. Fez você perder algumas coisas valorosas. Circunstâncias, mas foi isso um propósito de Deus. Para que você, nesta tarde, recebesse esta pregação, essa ministração. E voltasse a sorrir de novo. Voltasse a se alegrar de novo. Coloque a sua mão no seu coração, porque eu quero orar por você e terminar essa mensagem. Coloque a mão no seu coração. Deus te viu, Deus te vê e sempre te verás. Não importa onde você esteja, sozinho como estava Isaac. Deus vai te surpreender. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque não importa a idade de cada um de nós. Se o diabo nos fez pensar que a nossa história não fazia parte dos seus planos, a sua palavra nos acolheu. A sua palavra nos confortou, nos consolou esta tarde. E agora sabemos mais do que nunca que o Senhor nos vê. Aquele que vê, aquele que vive, vive para todo sempre. Ó Senhor e meu Pai, a esta pessoa que estava vivendo uma angústia, uma tristeza, uma incerteza, coloque sobre o coração dela as mãos do Senhor. Coloque as mãos do Senhor sobre as mãos que estão sobre os seus corações, Pai, e que elas sintam o tocar do Senhor. Perdoa os nossos erros, o meu, o dos meus irmãos e irmãs em Cristo que agora estão sintonizados. Quem sabe erramos nesta manhã. Quem sabe já erramos feio nesta tarde. Quem sabe há muitos que erraram feio ontem à noite. Quem sabe há muitos que estão lutando para deixar de fazer coisas feias. E aquilo que o Senhor nos ensinou, meu Pai, que podemos estar um pouco fora do alvo, mas, meu Deus, o Senhor é poderoso e é tremendo para ouvir o nosso clamor e nos perdoar e nos amar de todo o seu coração, colocar sobre nós o manto da graça
o sentimento da alegria e gozo intenso e incomensurável. Deus Pai, não permita que alguém que nos assiste a esta hora se sinta isolado, esquecido e não visto. Que esta pessoa creia, meu Deus, que os olhos do Senhor estão fitos nela. E que assim como foi levado, entregue nas mãos de Isaac, a bênção dele, o texto diz, Pai, que ele amou tremendamente Rebeca. Eu abençoo essas vidas, Pai, e aquilo que o Senhor estará entregando em suas mãos, aquilo que o Senhor tem prometido para elas, vai fazer com que elas amem tremendamente a bênção, que elas valorizem, que elas regozijem, que elas se alegrem tremendamente por aquilo que o Senhor está determinando aos seus anjos a fazer por elas. Eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse, meu Pai. E obrigado porque os seus olhos me veem. Obrigado, Senhor. Isaac esteve sumido por anos. Quem sabe alguém que me assiste agora tem se sentido assim, sumido, longe das bênçãos, longe dos enaltecimentos de pessoas que não têm visto os seus valores, estavam desaparecidos dos olhos daqueles que podiam e podem fazer alguma coisa. Mas a partir desta tarde eu repreendo todo o poder de Satanás, eu repreendo todo o poder de opressão, de depressão, eu repreendo do demônio, eu repreendo as potestades e principados que trouxeram, meu Pai, o pessimismo, a melancolia, a derrota, o sentimento de inutilidade nesta vida. Eu repreendo o demônio do inferno. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. Que nesse coração haja o recebimento da paz. Que nesse coração agora haja um alívio. Mesmo essa pessoa que está sozinha vendo esse culto agora, ela gostaria que alguém estivesse com ela compartilhando este momento. Ela está só. Que ela se sinta, Pai, com a maioria, porque o Senhor está ao lado, e aonde o Senhor está, os seus anjos invisíveis também estão. Aleluias, Pai. Que os nossos olhos não estejam apenas sobre as coisas que podemos ver no mundo físico. Que os nossos olhos estejam sempre vendo além, estejam sempre vendo o reino do Senhor, que os nossos olhos estejam contemplando aquilo que a Bíblia descreve, porque assim não limitaremos a crise, as circunstâncias negativas, a um dia nublado, a um dia feio, que é assim que se dizem por aí. Não, meu Deus, os nossos olhos estarão sempre contemplados com o melhor dos céus. Deus Pai Todo-Poderoso, se alguém que está doente, enfermo fisicamente mesmo, Pai, dores na cabeça, dores na coluna, problemas sérios internos no fígado, no rins, no coração, no pâncreas, tiroidismo, pessoas que estão com problemas diversos, Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e declaro a cura. Está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. O tratamento vai parar aqui. E vão receber, meu Deus, um laudo do médico. Vão receber boas novas do médico. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo a cura pelo poder do Espírito Santo de Jesus, Pai. A cura para essas pessoas. Profetizo, meu Pai, a paz no coração desta pessoa que estava atribulada por causa de filho na cadeia, filho fazendo isto ou aquilo, filhos que estavam atribulados por causa dos seus pais.
mulheres pelos seus maridos, maridos pelas suas esposas. Eu declaro, Pai, aqueles que estão me assistindo agora e estão tomando posse, estão dizendo amém, vão ver uma mudança radical na sua casa, vão ver uma mudança radical na sua família, Deus. Ainda que já tenha me ouvido há 10 anos e nunca houve, mas a partir de agora haverá. Aleluias. É o tempo do reencontro. É o tempo do reencontro. É o tempo de voltarmos, meu Pai. Abraão se alegraria vendo Isaac com a sua Rebeca. E eu sei que o Senhor já está alegre em vendo todas essas pessoas com o espírito de Isaac recebendo no mundo espiritual as suas Rebecas, que quer dizer as suas promessas, as suas bênçãos inesperadas, vieram de uma forma gloriosa, traga pelo anjo do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te dê uma semana gloriosa, uma semana de paz, uma semana de atitudes, uma semana de entrega, uma semana de voluntariedade para com a obra do Senhor. Busque de Deus. Quando você tiver R$1 na mão, R$2 na mão, sinta prazer em doar na obra do Senhor. Mas quando você tiver 100.000 na mão, 1 milhão na mão, 10.000 na mão, sinta prazer. Mesmo sabendo que todo esse dinheiro daria para adquirir muitas coisas para a sua carne, tenha prazer em ser voluntário ao Senhor. Tá bom? Isaac, que um dia seria o objeto ou o ato do sacrifício, agora recebe bênçãos. Agora Deus sacrifica o homem, o servo de Abraão, a viajar por dias e meses para buscar para Isaac uma bênção. Pode ter certeza, aquilo que você sacrificar para Deus, se você se dispõe a dar toda a sua vida em sacrifício para Deus, como Isaac, sem reclamar do seu pai, pode ter certeza, Deus já está preparando para que anjos tragam, para que pessoas sejam usadas, como foi no caso de Isaac, para trazer para você agora, muito além do que você ofereceu. Isaac daria a sua vida, uma vida, mas através da sua disposição de atender o seu pai, que ouviu de Deus que ele deveria ser sacrificado. Agora Isaac ganha Rebeca. Aleluia. Que amor tanto, diz aqui o verso de número 67, Isaac levou Rebeca para a tenda onde a sua mãe havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. Então Isaac, que seria a vida sacrificada, agora ele tem Rebeca, vai ter Jacó e vai ter Esaú, e a posteridade romperia o século dos séculos até esse instante que falo contigo. Um beijo no seu coração. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor. A paz.